Wolverine do Velho Oeste, Wolverine sem um braço e até Wolverine do Apocalipse. Se você quer conhecer as versões mais bizarras e mais insanas do Wolverine, é nesse vídeo agora. Vamos lá! Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. Para quem acompanha o canal já sabe, né, que o multiverso da Marvel tem infinitas possibilidades mesmo, ainda mais quando a gente fala, né, sobre versões alternativas dos heróis que a gente conhece, né, por exemplo, o Homem-Aranha no seu próprio Aranhaverso ali. Mas os mutantes, os X-Men, também fazem parte disso no universo Marvel, né, e sem dúvida o personagem com versões mais bizarras e sombrias mesmo é o Wolverine, né, algumas com uma história totalmente diferente mesmo pro Logan que a gente conhece, de um jeito que parece um novo personagem. Então é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje com as versões mais absurdas e insanas do Wolverine. Será que você conhece todas elas? Então se liga que eu já tenho um desafio para você assistir esse vídeo aqui e me contar aqui embaixo nos comentários o seu top 3 de versões que você mais gostou do Wolverine. Combinado? Então vamos lá, começando por Detetive Logan. O universo Marvel Noir é sem dúvida um dos universos mais interessantes, né, e que não costuma ser tão comentado assim quanto deveria, principalmente sobre os outros personagens, né, que não seja o próprio Homem-Aranha Noir, que inclusive já ganhou várias adaptações também, tanto no jogo Shattered Dimensions, como no desenho Ultimate Spider-Man e mais recentemente também no Homem-Aranha no Aranhaverso. Mas o que muita gente não sabe, não conhece também, é que o Wolverine ele também existe nesse mundo noir. A gente tem um Wolverine noir, de um jeito muito interessante também diferente de todas as outras versões, sabe? Porque aqui em Wolverine Noir, na série Wolverine Noir, a gente vê o personagem com um passado bem sombrio mesmo e atuando como detetive. E nessa versão ele também usa as garras como arma, né? Mas elas não são projetadas direto do seu esqueleto como no universo principal. Ah, e inclusive Wolverine Noir também é outra HQ que eu tenho aqui na coleção, ó, para vocês verem, que eu comprei há bastante tempo. Olha só que capa linda. Realmente eu comprei na época que saiu isso aqui. Linda demais essa capa, essa arte também, né? A gente tem uma arte bem mais estilizada e tal nas histórias. Olha que irada essas capas aqui. Muito maneiro, é como eles usam preto e branco, né? Um estilo bem diferente mesmo de quadrinho, uma arte bem mais realista e tal, noturna. É bem uma vibe noir mesmo. Olha só, maneiro demais, né? General James Howlett, agora uma das versões mais polêmicas, né, que já surgiram do Wolverine, que apareceu pela primeira vez em Astonishing X-Men 44. E aqui o Wolverine tem, então, um trabalho bem inesperado com os X-Men da sua realidade, né, já que ele vai viajando pelas dimensões, derrotando as versões malignas do Professor X. E outro motivo também para essa versão ter gerado tanta repercussão, né, é que a Marvel fez esse Wolverine ter um relacionamento amoroso com o Hércules, uma coisa que nenhum fã esperava receber lá em 2013, né? E claro que gerou muita confusão também, muita polêmica na época por causa disso, né? E eu lembro como se fosse ontem mesmo quando eles divulgaram essa página aqui dos dois. Então essa versão é uma das mais inusitadas e diferentes, né? De tudo que você já viu com o personagem. A Era X. Partindo para esse universo, galera, o Wolverine foi enviado então aqui para impedir a produção de uma cura mutante, que tinha então o propósito de eliminar mesmo por definitivo, né, o gene X de todos os mutantes. E quando o Logan ele conseguiu então chegar até a cura, ele acabou resolvendo então e aceitando ingerir toda aquela dose lá no seu organismo para o fator de cura conseguir destruir mesmo, evitar que essa cura mutante fosse reutilizada em mais doses no futuro. E de certa forma até que funcionou, né? Mas com um alto custo para o Wolverine, já que ele acaba perdendo mesmo o seu fator de cura no processo. Então ele é envenenado e tal na sua corrente sanguínea. Então desse jeito o Wolverine ele não consegue mais retirar as garras como antes. Wolverine do Velho Oeste. Se vocês pararem para pensar, o Wolverine é um dos personagens que mais se adapta muito bem em diferentes cenários, né, que a gente tem, várias épocas diferentes, futuros distópicos, que a gente já vai falar aqui também. Então, outra época que a gente vê ele participando é a Era Medieval e o próprio Velho Oeste, né, que é exatamente isso que acontece nessa versão faroeste do Wolverine, que apareceu em Deadpool Matthew with a Mouth Set, quando o Wade Wilson ele viaja então por várias dimensões. E
E aqui a gente encontra então um Wolverine cowboy e caçador de recompensas. Não tem nada mais irado que isso, né? Não tem. Terra X. Agora a gente vai para um futuro distópico do universo Marvel que eu falei, que foi criado então pelo Jim Krueger e o Alex Ross, onde o Wolverine ele teve então uma origem totalmente diferente do que a gente conhece, porque aqui ele não é um mutante, sim, ele foi adotado pela família Howlett, mas a gente descobre que os seus ancestrais eram conhecidos então como o Clã da Lua, e que não foi afetado então pela manipulação genética dos Celestiais quando eles vêm para a Terra, né? Então mesmo ele não sendo um mutante, o Wolverine até se junta aos X-Men aqui nessa realidade, se casa com a Jean Grey, mas não durou muito, já que ele desistiu de ser um herói. O mais surreal é que ele começou a ter uma vida mais sedentária mesmo, vendo televisão e tal, bebendo cerveja em casa o tempo todo, bem mais próximo inclusive das versões ridículas do Wolverine, como o Wolverine, por exemplo, que a gente viu aqui no canal recentemente, né, nesse vídeo das versões mais bizarras do Wolverine. Outra parte que a gente fez aqui está disponível nos cards para você assistir depois, então podia muito bem fazer parte daquela lista, né? Mas eu separei para essa aqui e já se prepara, continua aqui então, que essa lista só vai ficar ainda mais bizarra a partir de agora. Arma X. Nos anos 90 a gente teve então um grande evento crossover dos X-Men, né, chamado A Era do Apocalipse, se estendendo então por todos os títulos dos mutantes da Marvel, né? E na primeira edição de X-Men Alpha a gente tem a apresentação do Wolverine, que nessa versão também foi casado com a Jean Grey e faz parte então dos X-Men, mas aqui uma equipe liderada pelo Magneto. E o Wolverine nessa época ele ficou conhecido como Arma X, né? Que já ficou muito famoso entre os fãs logo de cara, né? Porque diferente dos outros Wolverines, ele não tem uma das mãos, já que ele perdeu depois de uma luta contra o Ciclope, que nessa história inclusive era um dos servos leais do Apocalipse. E mais tarde, o surreal é que quando a gente achava, né, que a história tinha acabado, a gente vê o Wolverine se tornando um tirano ainda pior do que o próprio Apocalipse, quando ele assume o nome de Arma Ômega. A sorte então é que no final de tudo a Jean Grey consegue impedir mesmo os planos do Logan. Wolverine: O Fim. A partir de 2003, a Marvel lançou vários títulos, né, com uma ideia de explorar então várias linhas do tempo diferentes, para descobrir quais que seriam então as últimas histórias dos personagens principais que a gente conhece, incluindo, claro, o próprio Wolverine. E em Wolverine The End, ou Wolverine: O Fim, no caso, escrito pelo Paul Jenkins, a gente viu isso acontecer, já que o Wolverine aqui ele é um personagem que consegue viver por muito tempo também, mas a gente tem uma história que gira então em torno das memórias dele, né? Que aliás consegue ser muito confuso, né, sobre realmente o passado dele, o que aconteceu ou não aconteceu, o que é delírio e o que não é. Então nesse momento aqui do Logan que a gente acompanha, ele tem uma vida bem solitária mesmo lá no deserto do Canadá, né, depois de uma grande tragédia envolvendo os X-Men originais. Então depois de tanto tempo, a gente vê o Wolverine com o cabelo bem longo e grisalho, né, e com uma grande dificuldade também para retrair as garras como ele fazia antes. Mas mesmo sem a força resistência de antes, o Wolverine ainda parte então para destruir o último programa Arma X existente. Então ele parte aqui para essa última missão. Dinastia M. Já em 2005 a gente teve uma grande saga dos mutantes, né, que ficou muito famosa por causa da participação da Feiticeira Escarlate, que basicamente recriou a realidade aqui, né? E com essas mudanças que ela foi fazendo, um dos personagens impactados nisso foi o Wolverine. E durante esse período aqui ele ganhou um visual bem diferente, né, quando ele se tornou o líder da Guarda Vermelha, que é uma equipe então da SHIELD formada por vários agentes mutantes, como a Vampira, o Groxo, o Noturno e a Mística, que inclusive o Wolverine tinha um relacionamento. E se já é diferente pensar também do Wolverine atuando do lado da SHIELD, né, e não dos X-Men como a gente está acostumado, imagina se ele vai para o lado contrário da SHIELD, que é na verdade uma organização terrível que a SHIELD tenta ir contra a todo custo. Wolverine da Hydra. É isso mesmo, galera. Essa organização que eu tô falando é a Hydra, porque em Exiles 92 a gente descobre então o que aconteceria se o Logan mudasse de lado, dessa vez tendo uma lavagem cerebral pela Hydra, se tornando então um agente da organização, inclusive com um novo uniforme com as mesmas cores da Hydra, né, que a gente conhece. E o mais inusitado também é que junto do Wolverine a gente tem aqui a Sue Storm, a Mulher Invisível, assumindo então o papel de Madame Hydra. E claro que não para por aí também, porque nessa versão os dois são na verdade um casal, que aliás tentaram conquistar o multiverso ao lado do vilão Slaymaster.
loucura total, né? Então agora eu quero muito saber a sua opinião. Nossa, passou voando esse vídeo, né? Deixa aqui nos comentários qual a versão mais bizarra pra você e se esse vídeo merece outra parte que eu posso trazer em breve sobre outros heróis também, vilões da Marvel, da DC. Então já aproveita, comenta aqui embaixo e deixa o seu like, se inscreve no canal com o sininho, porque só assim você vai receber novos vídeos assim que eles saírem. Então clica aqui agora no sininho para não perder, clica aqui embaixo, não deixa de se inscrever. E não vai embora ainda, confira também esse outro vídeo com as versões mais ridículas do Wolverine, tá demais, sério, inacreditável tudo que eu mostrei aqui nesse vídeo. Muito obrigado, é isso aí, valeu, falou, até mais.